dia a todos, a todas, a todos, e ao demais também. É um prazer estar com vocês, é um prazer estar coordenando essa mesa mais perto. Mais perto do microfone. Bom dia a todos, todas, todos. É um prazer estar coordenando essa mesa hoje no nosso seminário, com o professor Eduardo Medina, com a professora Mariana Lasser, que são dois nomes importantes dessa nossa área de trabalho. Enfim, eu vou apresentá-los e passamos em seguida, imediatamente, as apresentações de cada um deles. O professor Udinas vai apresentar a sua visão do que ele chama mucho más que una crisis climática, la deriva hacia la necropolítica e los determinantes para outras alternativas. O professor Eduardo Udinas é investigador do Centro Latino-Americano de Ecologia Social, o CLAES, em Montevidéu. Ele fez uma maestria em Ecologia Social, se apresentou na cátedra Arnese no Ambiente e Justiça na Universidade de Oslo, na Noruega, foi pesquisador na Universidade da Califórnia, também na Universidade de Munique, hoje está também vinculado aos grupos de pesquisa do Clube de Roma, e tem já uma vasta obra escrita sobre as questões da natureza, da mudança climática, da sustentabilidade e outros temas correlatos. Professora Mariana Lasser fez seu doutorado na Universidade de Rice, nos Estados Unidos, professora na Universidade de Linköping, na Suécia, pesquisadora do INPE, de São Paulo, e foi advisor do professor Carlos Nobre na área de Ciências Sociais do Programa Internacional de Mudanças Climáticas, o IGPP, e também já tem uma obra significativa na área de mudança climática e sustentabilidade. É um prazer tê-los aqui. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao professor Udinas, em seguida passarei a palavra à professora Mariana Lasser. Ela, aliás, vai apresentar o trabalho Transformações em Direção à Sustentabilidade, o papel da pesquisa. Tá bom? Vamos lá. Bom dia, obrigado por la invitación a Carlos y a la universidad. Voy a hablar en español divagado, voy a presentar solo algunos puntos clave de una reflexión sobre antropoceno, crisis climática y acontecimientos en nuestros países, en América del Sur especialmente. Primero, no, para atrás. La idea de antropoceno está vinculado a una escala global. Deseo comenzar por ese punto. Es una visión planetaria, una visión de la biosfera. Pero esa escala global necesariamente está vinculada con escalas regionales y locales. Problemas continentales en América del Sur como desmatamiento no están necesariamente contenidos como tales en visiones globales, por ejemplo, del cambio climático, a veces como consecuencia o como causa. Siguiente. Entonces, el antropoceno tiene una cualidad positiva. El concepto de antropoceno tiene una cualidad positiva porque hace referencia a una crisis que es planetaria. Pero tiene un riesgo, que es que a escalas regionales y escalas locales desaparecen bajo el discurso del antropoceno. Y el discurso del antropoceno es un discurso académico del norte y en inglés. Y no necesariamente refleja estas escalas, que tienen vinculaciones verticales hacia lo local y vinculaciones verticales de lo local hacia lo global. Próxima.
Y hay asuntos igualmente graves que el cambio climático, que son planetarios, continentales y locales, y no necesariamente, no siempre obtienen la misma atención. Ahí hay algunos. Crisis de biodiversidad, alteración planetaria de los ciclos de nitrógeno y de fósforo, acidificación de océanos, desertificación, crisis del agua. Entonces, ese es otro riesgo del concepto de antropoceno. Vincula algunos temas, enfatiza algunos temas, pero hay otros asuntos que quedan relegados y son considerados como problemas de Brasil, de Ecuador o de Perú, pero no problemas globales. Los vínculos de escala vertical no siempre son evidentes. Próximos. Mi segundo asunto con el antropoceno es el énfasis en la crisis ecológica, y solo en algunos aspectos de la crisis ecológica. Pero la crisis también es económica, política, social, cultural, etc. Ustedes pueden dar los nombres que quieran, son múltiples crisis. Siguiente. Y esas crisis, cada una de ellas, a su vez, tienen observaciones, perspectivas, escalas global, regional o local. Siguiente. Entonces, antropoceno sería tal vez la primera esfera con un énfasis en lo ecológico, en mudanzas climáticas, en aspectos ecológicos, y que establece consecuencias o vínculos, por ejemplo, con una crisis económica, consecuencias económicas de la mudanza climática, consecuencias políticas de la mudanza climática. Siguiente. Pero no siempre todos efectos e impactos o relaciones regionales o locales son evidentes. Entonces, es otro riesgo del concepto de antropoceno. Es muy útil para poner en evidencia algunos problemas, pero muy riesgoso porque oculta, invisibiliza, deja en segundo lugar otras dificultades, otras urgencias de nuestros países. Siguiente. Y todas ellas tienen vínculos relacionados unos con otros. Todas ellas. Siguiente. Entonces, ¿cómo puedo relacionar esas crisis que son ecológicas, económicas, políticas, culturales a la vez? Entonces, mi segundo punto es presentar el concepto de policrisis. El concepto de policrisis no es solamente crisis múltiples. Siguiente. El concepto de policrisis viene de una idea elaborada por Morin hace ya varios años atrás, que establece... ¿Estoy hablando muy rápido? ¿Ustedes entienden? Sí. Ok. Edgar Morin decía, policrisis son crisis múltiples que no tienen una sola causa, ni se puede identificar una sola causa, y son simultáneamente a la vez sociales y ambientales. No se pueden separar. Entonces, es un punto a favor de tu observatorio cuando dice que es multidisciplinario. Porque visión clásica de antropoceno o de cambio climático, mudanza climática, tiende a ver las crisis como de una disciplina. Los economistas ven la crisis dos bancos como un problema de economía. La idea de policrisis original es que las crisis están interligadas, sobrepuestas, y no es posible separarlas. Eu preparé esto en portugués para que ustedes puedan sacar fotos con sus celulares para el mundo de TikTok. Sí, voy más rápido. Otro punto, otra definición de Mark Swilling, es un sudafricano, que a policrisis están interligadas, son globales, incluyen componentes culturales y políticos, dentro de lo ecológico, dentro de lo económico,
toma la idea de Morem de que no es una sola causa. Y la tercera definición que pongo aquí como ilustración, que es tal vez la más conocida ahora del historiador en economía Adam Tooze, porque él publicó un pequeño artículo en Financial Times. Entonces, la idea de policrisis ahora es una idea muy usada por economistas del primer mundo. ¿Y por qué es interesante Tooze? Porque Tooze decía, está el concepto de policrisis, de múltiples crisis interligadas sin una causa, más, él dice Tooze, yo tengo la intuición de que esto está relacionado con una afirmación de Bruno Latour de que las múltiples crisis no pueden ser entendidas bajo epistemologías, bajo formas de conocimientos de la modernidad. Que estas crisis están tan interligadas, son tan complexas, que requieren pensarlas fuera de la modernidad. ¿Se entendió? Tooze es economista, no elabora esto. Él tiene la intuición de que está relacionado con las dobles dicotomías que presenta Latour entre sociedad y naturaleza, entre conocimientos, formas de saber modernos y formas de saber no modernos. Y ese es el tercer punto que me parece importante para este seminario. Entonces, para tener un observatorio del antropoceno, en mi visión, tiene que ser multidisciplinario, pero a la vez no puede pensar desde disciplinas desde las epistemologías occidentales convencionales. Necesita una apertura a saberes múltiples. Y eso no es sencillo, porque la academia no funciona así. Siguiente. Y aquí tienen esto está en discusión ahora. Este es el mapa de riesgos globales del Foro Económico de Davos que se acaba de presentar. Es la visión del empresariado sobre los riesgos globales. En el mapa de riesgos globales del Foro Económico de Davos, todos los principales riesgos de mediano y corto plazo son todos ambientales. Yo tengo los datos originales de la encuesta del Foro Económico de Davos que hizo en cada uno de los países y tengo la encuesta para los empresarios y los economistas de Brasil. Es muy interesante, porque el resultado de evaluación global indicaba riesgos que son los verdes, los más graves, son ambientales, tienen que ver con mudanza de cambio climático, crisis ecológica, etc., que van a desencadenar crisis en costo de vida, política, económica. Pero en Brasil, en la encuesta, no pusieron ninguno a los temas ambientales en primer lugar. Todos los temas son inflación, costo de vida y riesgo financiero. La dimensión ambiental no existía para los que contestaron la encuesta de Brasil. O el empresariado brasilero, ministros de Facenda, ministros de Economía, ellos ven otro mundo distinto incluso al empresariado global en el Foro Económico de Davos. Dicho de forma muy esquemática, empresariado y la clase política económica de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Chile, es lo mismo, ven los riesgos globales como en el siglo pasado. Ese otro empresariado ve los riesgos globales como en el siglo XXI. Próxima. Entonces, la policrisis impone límites a la política. La solución clásica a las crisis es tomar disciplina por disciplina. Crisis ecológica, toma biología de la conservación o expertos en cambio climático. Crisis económica, economistas. Crisis política, politólogos. Eso está en discusión. Hay una pretensión de solución tecnológica, o sea, a mayor tecnología va a resolver problemas ambientales, por ejemplo. Ahora, en este momento hay una discusión en Colombia de resolver los impactos de mineración a través de nuevas tecnologías, por ejemplo. Resolución, mercantilización
a natureza estaba fuera de un mercado, ponemos dentro de mercado como solución, otorgamos derechos de propiedad, valor económico y esperamos que la solución económica resuelva esto. Hay límites de representación o gobernanza y hay un problema de fondo que es con una colonialidad. Hay un colonialismo clásico, ejemplo de colonialismo clásico en relaciones internacionales. Chile acaba de firmar un nuevo acuerdo estratégico ambiental con la Unión Europea, basado en la transición energética y el desarrollo sostenible. El acuerdo estratégico de la Unión Europea con Chile lo que dice es que Chile va a poner a disposición de la Unión Europea recursos minerales estratégicos como litio para la reconversión energética de la Unión Europea. Y eso lo firmó el presidente Boric, no Piñera. Entonces eso es colonialismo clásico. Un colonialidad de saberes, de epistemologías, es insistir en que esto se puede resolver con disciplinas tradicionales. Siguiente. Y esto plantea muchos riesgos. Hay un riesgo de la transferencia de las amenazas y de los riesgos al Estado y la sociedad. Crisis bancaria, pasada semana. El Estado debe rescatar a los bancos. Entonces, el sector privado transfiere al Estado la resolución del riesgo financiero. Variedad de capitalismo. No tengo tiempo para discutir esto ahora, pero esto ahora es una discusión importante en otros países. Por ejemplo, el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, él presenta una reforma política que se denomina capitalismo democrático. Frente al capitalismo de los gobiernos conservadores, es un avance, pero sigue siendo un capitalismo basado en la explotación de recursos naturales, por ejemplo, o en los sectores financieros. Entonces hay una discusión sobre variedades de capitalismo para resolver la crisis, policrisis, social, ambiental, cultural, política, etc. Pero no funcionan. Hay una incapacidad de la gobernanza global. O sea, Acuerdo de París demuestra que no es suficiente para resolver la crisis climática. Convención de biodiversidad no ha sido suficiente para resolver la crisis de biodiversidad. O sea, hay una incompetencia de la gobernanza global para soluciones efectivas. Y no es para que ustedes se depriman, pero las alternativas no capitalistas, socialistas o como quieran llamar, son muy fracas. No generan grandes masas, adhesiones, grandes movimientos, por ahora. Siguiente. Entonces, frente a esta crisis de la política, de esta policrisis, yo quiero rescatar tres componentes, porque como tú tenías estudiantes, puse 3 autores para que les puedan seguir la idea. Primero es la idea de la brutalización de Klaus Hofe. Cuando hay una agresión, cuando hay un acto violento, si yo ataco al profesor, el profesor es la víctima y yo soy el agresor. Pero Klaus Hofe dice que cuando eso ocurre, siempre hay testigos, siempre hay espectadores, siempre es una relación triangular. Si la policía ataca al garoto, siempre hay testigos y es clave esos espectadores que ellos hacen o no hacen frente a violencia. Segundo aporte, Axel Honneth. La brutalización mirada desde otro punto de vista. Es la falta de legitimidad del que sufre la violencia. Un caso triste aquí en Brasil es lo que ha sucedido con los Yanomami. El genocidio de los Yanomami es porque los Yanomamis, para un sector de la política de la sociedad, no son ciudadanos,
no son seres humanos o no son seres humanos como ustedes. Entonces hay un problema de reconocimiento y de legitimidad en el otro. Es una situación que sobre todo afecta a pueblos indígenas, a minorías que se denominan como raciales y que ha sido abordada de múltiples formas. Y el tercero, que me parece súper importante, es el vacío moral, que es una idea desarrollada por Lisa Tessman, que son las situaciones por las cuales las personas están en una condición tan extrema que su única posibilidad es sobrevivir y no tienen opciones de elección moral. Desaparece para ellos las opciones entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, porque su única opción es sobrevivir. Y eso creo que hay muchos ejemplos, por ejemplo, en Brasil, con lo que ha sucedido en la pandemia, que es tolerar la muerte, naturalizar y aceptar la violencia. Siguiente. Bueno, ahí estaban los ejemplos de esto. Indígenas con el garimpo. Es ejemplo de estas tres condiciones. Lo que sucedió con la pandemia, lo que ha pasado en Brasil con Bolsonaro o la crisis actual en Perú, de que hay más de 40 muertos y la crisis continúa y no importa que muera gente en las protestas. O sea, el gobierno no cae y los ministros siguen en el lugar. Esta condición, creo que el término para rescatar es de necropolítica y está relacionada directamente con la crisis del antropoceno. Siguiente. El término necropolítica lo rescato de Achille Mbembe, que él lo propuso ya hace varios años atrás a partir de la reacción de los gobiernos del norte tras el ataque en Nueva York a las Torres Gemelas. Tomo la noción de necropolítica de Mbembe y la reelaboro para América Latina en estos años. La idea básica de necropolítica es dejar morir a las personas y a la naturaleza, pero para mantener viva la economía. Y hay cantidad de ejemplos en Brasil. Gracias a Carlos, yo ayer pude ir a la librería de Atraversa en Botafogo. Entonces me compré este libro, Gobernar os Mortos, la necropolítica en Brasil. Y todos los ejemplos que veo en Brasil es necropolítica y no pasa nada, porque la condición de la necropolítica es que se naturaliza la muerte. Entonces dice el autor de este libro es Luis Franco, Necropolíticas, Desaparecidos e Subjetividade. Él toma un capítulo de la gestión del gobierno Bolsonaro frente a la pandemia y la naturalización de la muerte. ¿Se entiende? Naturalización de la muerte. Entonces, frases del gobierno Bolsonaro. No adianta fugir da realidade. El que va a morir, vai morir. No adianta fugir da realidade. Ese é o destino de todo mundo. Vamos a enfrentar o vírus como a realidade. A realidade es que va a morir el que va a morir. El virus va a llegar, va a pasar. Infelizmente, algunas muertes terán. Paciencia. Acontece. Vamos a tocar el barco apenas salgamos de esta situación. O vírus va a atingir a 70% da população do Brasil. Infelizmente, esa es a realidade. No hay para escapar. Eso es necropolítica. Siguiente. Aquí están algunas condiciones de la necropolítica. Se manifiesta en muchos países, está cada vez más presente. La necropolítica no es violencia, no es que envíen personas
a asesinar o a castigar a otros, pero tolera la violencia, la hace posible y por lo tanto la refuerza, la fortalece. Porque la necropolítica es dejar morir. Para los que siguen a Foucault, la necropolítica incluye a la biopolítica, pero si la biopolítica del control sobre las poblaciones y los cuerpos no funciona, va a morir el que tenga que morir. Porque el componente de control y disciplinamiento es menos importante. Es una política del sacrificio. No es una política del odio, pero es una política de la banalidad. Cuando digo que es una política de la banalidad, me refiero a la idea de Hannah Arendt de la banalidad del mal. Del mal hecho por un administrativo, por un burócrata. Del mal cotidiano. Y es la presencia o la acción de moralidades ausentes. El vacío moral de Tessman es una forma de opresión. Tal vez una de las formas más agudas de la opresión es quitarles a las personas su agencia moral. Lo voy a repetir. Una forma muy dura de opresión, extrema de opresión, es quitar a las personas su agencia moral, que ellos ya no puedan distinguir, discutir, pensar, imaginar diferencias entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces, a muerte de las personas no es relevante, el desmatamiento en la Amazona no es importante, la mudanza climática no es importante. Algunos de ustedes pueden decir esto es exageración. Tal vez no, porque la pregunta es, ¿por qué casi la mitad de los votos fueron a Bolsonaro a pesar de esos dichos del gobierno de Bolsonaro? Entonces, la pregunta no es, o el tema de pesquisa, no es tanto qué hacer con un bolsonarismo en la política, más a mi modo de ver es, ¿por qué él tuvo casi la mitad de los votos a pesar de esto? ¿Por qué para la mitad de la población se naturalizó? Va a morir. Esa es la realidad. Esa es la condición necropolítica. Que es una política de la indiferencia. No es que sea malo. Es indiferente. Siguiente. Entonces, aquí tenemos un problema de la política moderna que no consigue resolver, porque la política moderna no puede, tiene limitaciones en lidiar con la policrisis, y los instrumentos que tiene para resolver la policrisis son parte de una política, de una concepción de la política que genera las policrisis. Por ejemplo, que separa sociedad de naturaleza, cree en el crecimiento económico, cree en el progreso. Entonces, la misma política que genera la crisis no va a poder resolverla porque nuevamente la está produciendo. Siguiente. Y mi penúltimo punto es que ya no hay tiempo para seguir tentando con nuevas variedades de política moderna o nuevas variedades de capitalismo. No hay tiempo. Y ese es el punto importante del antropoceno. La crisis climática avanza a un ritmo vertiginoso, por lo tanto no hay más tiempo para seguir tentando modernidades alternativas, nuevas modernidades, capitalismo socialdemócrata, capitalismo de mercado, capitalismo de escala humana, capitalismo sostenible, capitalismo verde, son todas variedades de lo mismo. Ya no hay tiempo para eso. ¿Se entendió? No hay tiempo. No tienen tiempo. Si ustedes leyeron el último reporte del IPCC de hace una semana, no hay tiempo. Esa política moderna enfrenta estos problemas, reproduce la colonialidad de saberes, reproduce la dualidad sociedad-naturaleza, reproduce
el apego al crecimiento económico. Fíjense en ustedes, a discusión ahora con el gobierno Lula, aumentar o bajar la tasa de juros, qué hacer con el presidente de Petrobras, etcétera, etcétera. Son partes de esa política clásica. Y las condiciones básicas, a mi modo de ver, tienen que ver con los dos últimos puntos. La teoría de valor de todas las variedades de la modernidad es antropocéntrica. La valoración está en la agencia de sujetos humanos. Los humanos son los que otorgan valor. Eso está compartido por la tradición liberal, conservadora, socialista, marxista, como quieran llamarlos. Todos los modernos comparten eso. Ayer, tengo cinco minutos, ¿no? Sí. Ayer, David Harvey publicó en Twitter un nuevo esquema. David Harvey, ¿saben quién es? ¿No saben quién es? ¿Sí o no? Bien. Publicó ayer un nuevo esquema de la crisis del capitalismo vinculando crisis en la naturaleza con crisis social, en un círculo. Y de nuevo es antropocéntrica. Porque el punto de partida es el valor dado por humanos a lo que él coloca en el centro, que son commodities. Entonces la commodity es, en tanto, hay un humano que crea una mercancía. De un árbol crea commodity madera. De la tierra crea commodity petróleo. Y así sucesivamente. Entonces esa es una condición básica. Y la segunda es que esa relación antropocéntrica descansa en un mandato, en una actitud de dominación de los humanos sobre la naturaleza, de los varones sobre las mujeres, de unas razas sobre otras razas, de los más bellos sobre los más jóvenes. La dominación es básica. Y la dominación está asociada siempre al miedo. O sea, se domina para conquistar un recurso, pero además por el miedo que se tiene al que no es controlado, disciplinado o dominado. Entonces, a mi modo de ver, las alternativas requieren salir de la política moderna. Entonces, yo encuentro uno de los mayores desafíos de un observatorio del antropoceno y de mudanzas climáticas, cómo explorar alternativas más allá de las variedades del capitalismo, más allá del desarrollo, más allá de la modernidad, para no repetir estos problemas. Eso es urgente porque ya no hay tiempo. Es posible porque hay muchas experiencias, reflexiones locales y nacionales que dan ejemplo de que eso es posible. Hay muchas. Pero eso requiere una actitud de aceptar de que puede haber otro tipo de soluciones, otro tipo de política. Y una de las instituciones que es más eficiente en fechar las llanelas para ver otros tipos de política es la academia. Porque la academia, con la pretensión de saber y de disciplina, fecha eso. El conocimiento experto es el que sabe, conocimiento local o otros conocimientos no. Entonces ahí hay una tensión y un desafío para las universidades. Siguiente. La que sigo yo, que no quiere decir que sea la mejor, pero la que la pongo como ejemplo para que ustedes sepan a qué me refiero, es la de aperturas ontológicas. Ontología aquí tiene una definición antropológica y no filosófica. Entonces, un ejemplo de Brasil que pongo aquí es Eduardo Viveiros de Castro, que es el antropólogo que promueve el perspectivismo. Hay otros ejemplos, pero pongo a Eduardo porque es un ejemplo, un caso muy sofisticado de pensamiento y de reflexión de Brasil. O sea, no es un pensamiento del norte que haya que copiar, sino que es de Brasil. Y además porque ayer tuve el cenar con él y con la esposa. Y el otro ejemplo, sí, termina.
Y el ejemplo práctico de políticas es el buen vivir en los países andinos en su sentido original, que está ahí con sus límites o no. Y para quedar en comunicaciones, muchas gracias. Muito obrigado, professor Rudinhas. Passamos então agora a palavra a Maiana Lasser, que eu acho que pode usar esse microfone, se vai ficar... Se funciona também. Tá bom, tá bom. E, vou quebrar o padrão aqui e ficar sentada. Estou muito feliz, muito grata pelo convite, por estar aqui com amigos, colegas e estudantes. E eu tinha ficado seis anos fora e sem fazer uma apresentação em português, então vou fazer o meu melhor. Também fiz o meu melhor para fazer os slides, mas não são perfeitos. Bom. Então, quero fazer um argumento para uma agenda de pesquisa repensada, expandida. Esse é meu argumento. Então, eu argumento que o coração social do problema climático e ambiental está negligeado na agenda dominante de pesquisa, que é, pela maioria, muito grande ênfase nas ciências sociais, naturais. Eu quero também argumentar que a ideologia dominante da ciência, de novo, focado nas ciências naturais, no visual, no empírico, material, impede valorização e atenção, o que mais urgentemente merece atenção e ação, o que é a governança epistêmica, que diz a governança de como a gente entende o mundo, o conhecimento que nós temos para entender o mundo e quem decide como é que a gente entende o mundo. Então, a gente precisa de uma governança epistêmica com responsabilidade. Porque tudo um framework de responsible innovation que eu acho que a gente tem que trazer para cá. Eu não vou desenvolver isso, mas que tem a ver com a participação, com a democracia e a justiça. A grande pergunta é quem decide o que sabemos, o que nós achamos saber, e como isso é definido. E essa ideologia dominante agora, que rege esse foco nessa pergunta, sustenta o status quo, a falta de transformação. Argumento também que há uma impossibilidade de conseguir essa governança favorecendo a sustentabilidade com justiça e bem-estar sem pensamento crítico e reforma nas mídias, as mídias antigas, nacionais e também as novas. No entanto, é raro achar discussão crítica e também com relevância para a políticas públicas disso. É isso que eu vou mostrar hoje. Então, o que eu quero dizer é também que o que mais importa está menos na mira, na agenda ambiental. O que não quer dizer que essa agenda foi super importante com as ciências, saber a mudança climática. Mas agora temos tido 6 grandes avaliações do IPCC, dentro das Nações Unidas, e cada vez, na verdade, confirmando uma conclusão muito parecida. Então, tem uma pergunta se a gente está focado realmente onde mais precisamos, com mais urgência, focar. Então, se nós olhamos, tem uma literatura nas ciências sociais, coloca aqui, e se nós lemos essa literatura, a definição do problema do clima e os desafios é bem diferente do que a gente acha nessas avaliações científicas do IPCC. Okay? Então, aí, cientistas sociais veem as causas como sendo sociais, políticas, e que interesses, normas e imaginários que sustentam extrativismo, pressupostos falaciosos de controle
Burocracias, capital, colonialidade. Desigualdade, muito, muito importante, que impacta a falta que gera a falta de sustentabilidade, o papel de interesses geopolíticos, militares, que são muito, muito pouco abordados na literatura de ciências sociais. Instituições formais que não promovam a análise crítica e falta de capacidade psicológica, social e emocional para entender, criticar e agir e ter impacto. Tá? Próximo, por favor. Desculpa, volta uma, só quero dizer. Então, não é falta de conhecimento disso. Se vocês olham, esse último do Sherman, isso foi na ciência em 2008. Então, temos uma literatura muito qualidade, mas só que continua sendo negligeada. Então, não é falta, não é só uma questão de falar, é uma questão de o argumento entender o poder do conhecimento. Então, onde nós estamos indo? Agora temos tido 3 décadas de políticas públicas do clima e alguma ação, mas muito insuficiente. Então, agora estamos chegando a um ponto, onde essa é a imagem, no meio, a solução que está muito centralmente discutido e dentro das políticas públicas, do regime climático, se baseia na pressuposta que a gente vai ter tecnologias, o que se chama Negative Emissions Technology. Então, tecnologias que vão trazer compensar pelas emissões que nós temos, vai absorver. E são tecnologias que, pela maioria, não existem ainda. Então, tem quem fala, que se refere a isso como uma dreaming, sonhar, um sonho. Mas nisso, a ciência tem se mobilizado para apoiar essa abordagem, esse compromisso político que faz esses compromissos de redução de gases que não sabemos como chegar sem essas tecnologias. Então, agora, depois a ciência mobilizou para tentar ver como isso poderia ser possível. Então, muito da foco da ênfase para a solução agora está em tecnologias. E mais ainda, e isso eu quero muito que vocês prestem atenção, cada vez mais uma justificação de tecnologias de geoengenharia, tal como o Solar Radiation Management, que é a emissão de gases na atmosfera para bloquear a radiação solar um pouco, para tentar controlar e manter uma temperatura mais baixa no planeta. E estamos vendo uma legitimação dessas tecnologias, apesar do fato que cientistas sociais muito de peso concluem que essas tecnologias são incompatíveis com a democracia, que nunca vai ter um acordo de todo mundo, de todos os países, populações, sobre o uso dessa tecnologia, porque sempre vai ter quem ganha e quem perde. Então, tem questões fundamentais de poder e quem vai tomar essas decisões e dentro de que tipo em condições que, na verdade, não vão poder ser democráticos e ser de todo mundo. E, além disso, tem problemas tecnológicos associados também a essas tecnologias, que não vou poder entrar nesse assunto, mas nas avaliações, eu fico do lado que essas tecnologias não são soluções, só que estão sendo cada vez mais abordados e colocados, enquadrados discursivamente dessa forma. Eu quero também dizer que, então, dentro desses, o que explica também, como eu falei, nas ciências sociais chamam a atenção a esse paradigma de controle como um falacioso, né? Que é uma pressuposto de controle que é muito perigoso. E isso até vem com o antropoceno, né? Paul Crutzen, que criou esse termo, ele mesmo é earth system scientist, chemist, químico.
E quando ele fala disso, apesar de um lado, o conceito reconhece o problema que os humanos estão, né, criando grandes problemas, mas ao mesmo tempo, o colocam ele, agora temos que controlar a natureza, como se realmente fosse possível. Então, esse é do lado esquerda é dele. Então, ele fala, estamos falando do controle da natureza, do clima até o DNA. Não é mais nós contra a natureza, somos nós que decidem o que a natureza é ou o que será. E nisso tem uma literatura maravilhosa que é negligiada. Ele coloca aqui especificamente um artigo por Carol Litfin, que é a feminista de ciência, que é um artigo que já tem 25 anos. Ela coloca o dedo exatamente onde nós estamos ainda 25 anos atrás. Mas esse é o tipo de conhecimento que não recebe um reconhecimento, inclusão e peso para nosso entendimento do que são os desafios. Então, ela chama também a atenção a esse paradigma de controle, que é algo que nós achamos no feminismo, que é muito importante, para tentar superar esse paradigma de controle, que é o reducionismo, instrumentalismo, que é assim que são os valores na ciência, baseado no empiricismo, que é algo mais fácil na área natural, quando nós tratamos do biogeoquímico, mas quando nós lidamos com estruturas sociais, a quantificação, esse tipo de empiricismo, da forma que está valorizado na área natural, das ciências naturais, é mais difícil, especialmente quando a gente lida com a política. Próximo, por favor. Então, esse aqui é um artigo que mostra como essas tecnologias estão sendo valorizadas ou legitimizadas. Esse foi um artigo em 2019, no Nature, e um dos autores é Paulo Atacho, que é um químico brasileiro. E eles chamam para a atenção a importância de fazer pesquisas na área da radiação solar. E ele fala que reconhece que a tecnologia pode ser perigosa, mas também esse artigo faz parte dessa legitimação, como eu falei. Então, escreve, pode ser muito útil ou muito prejudicial. Coloca também como se as dúvidas sobre essa tecnologia estão mais do passado. Então, escreve, uma década atrás havia sérias preocupações de que a geoengenharia solar pudesse produzir vencedores e perdedores. A pesquisa dissipou essas preocupações. Eles citam um estudo, eu participei em um painel de avaliação dessa tecnologia internacional e não apoiamos a tecnologia por causa das nossas preocupações. E a literatura toda não apoia essa conclusão. Mas o que eles propostam também, a proposta no artigo, é que tenha então mais pesquisa e também uma organização institucional para gerenciar para essa colaboração científica. E quem eles propõem, explicitamente no artigo, é o que se chama o World Climate Research Program. Esse é um programa que tenho estudado, eu sou antropóloga cultural, eu tenho estudado esses programas ambientais globais como participante, mas também como pesquisadora. E nesse artigo ali, eu analiso, inclusive, essa instituição que é proposta como quem deve governar ou coordenar a pesquisa nessa área. Eu mostro que foi a organização que foi mais contra uma nova agenda de pesquisa que integrava de forma mais igual as ciências sociais. Eles quiseram continuar na mesma linha de pesquisa, sempre que é focado nos modelos climáticos,
com a pressuposta que isso, de alguma forma, linearmente vai gerar as políticas públicas que a gente precisa. Eu quero só colocar também, esse é um outro artigo meu que eu escrevi bem antes, nos anos 90, mas onde eu faço uma análise crítica dos modelos climáticos. Não que eu critico em si, mas o que eu faço uma análise etnográfica de como os modelizadores, quem usa essa tecnologia, quem produz e quem usa, tem tendência a começar a crer mais nos modelos do que devem. Eu faço um mapeamento disso, e quando eu escrevi esse artigo, tinha um desconforto entre os cientistas naturais com quem eu trabalhava, em outras instituições eu estava empregada, inclusive, porque isso mostra um lado da ciência do qual não falamos e que nós sentimos mais receio ainda em um contexto de anti-ambientalismo, de olhar com um olhar crítico na ciência que é importante para a política do clima. E eu entendo essa sensibilidade, mas o que eu quero comunicar aqui é da importância fundamental de também ter esse tipo de pesquisas. E que se nós olharmos para, sobretudo, a sociologia ambiental nos Estados Unidos, tipo Riley Dunlap, que é o pai da sociologia ambiental lá, eles não apoiam esse tipo de pesquisa. Inclusive, eu tenho uma imagem dele depois, mas um relatório que criaram, que foi baseado em workshop apoiado do National Science Foundation, onde os sociólogos americanos definiram uma agenda de pesquisa na área de mudanças climáticas. Não tinha nenhum lugar onde eles falaram da importância de estudar de forma crítica a ciência ambiental mainstream. Não existe, eles tinham um capítulo todo que era sobre como é bom estudar os céticos, mas se você olha no mainstream é só para mostrar como é melhor do que os céticos. Eu entendo essa resposta, mas eu também acho que é um perigo muito grande. Por quê? Nós temos 30 anos de pesquisa e de um regime climático baseado na ciência, valorizado dentro do IPCC, e não temos tido a resposta que nós precisamos. Claro que não é assim que podemos simplesmente pegar outro conhecimento e tudo vai ser muito fácil. Não vai ser fácil. Sempre vai ter um problema de traduzir o conhecimento para a ação. Mas, por que continuamos focando nos modelos, nesses diagnósticos do biogeoquímico, quando nós vemos que não está gerando as políticas públicas? Isso é a definição da insanidade. Quando não estamos ajustando o nosso comportamento baseado nas evidências, porque de um certo jeito isso não é científico, que nem a gente científica baseado em evidências nesse sentido. Então, se nós olharmos, claro, isso tem a ver com o orçamento também. Então, as ciências naturais estão recebendo, isso foi um estudo baseado em um período de 18 anos, 37 países, mais de 300 órgãos de fundos, né? E eles olharam como foi distribuído, como foram distribuídos os fundos para pesquisas na área do clima. E eles acharam que mais de 700% mais foram para as ciências naturais. De um certo jeito, pode dizer, eles têm instrumentos, então podemos discutir, mas também olharam de todos esses fundos, então o quanto foi para as pesquisas na área de ciências sociais, na área de mitigação, e não só de adaptação, não só como vamos reagir ao que já aconteceu, mas o que pode ser feito para realmente reduzir a ameaça. Só 0,12% do orçamento total está nessa área. Então, o que nós vemos, como eu falei, esse artigo lá à esquerda mostra muito esse pressuposto que é tão grande que só precisamos da ciência, só precisamos dessas previsões, cenários, e daí vamos saber o que fazer. Então, esse foi um artigo que, inclusive,
foi reproduzido ou discutido no New York Times, e um grupo de cientistas falaram, vamos entrar em greve. Nós, cientistas, já fizemos nosso trabalho, nada está acontecendo. Vamos parar de fazer a ciência para que os tomadores de decisão façam o que precisam. Só que eu entendo a reação, mas eles colocaram assim, e também as ciências sociais também não têm feito nada, então pronto. Só que as ciências sociais não têm tido muito apoio para fazer, e muita inclusão também na arenas de poder, de definição de agendas. Então, sabemos de muita coisa que nós não estamos usando, mesmo o que também vale para a área tecnológica. Então, tem esse pressuposto que ciência tem uma flecha clara que vai para políticas públicas. Só basta criar esse conhecimento e, voilà, vamos ter a resposta. Então, nós temos que entender que todo social político está naquela flecha, só que, na verdade, não tudo, porque também a política, o que temos que entender é a ciência e as políticas públicas e a relação entre eles. Temos que entender a ciência também como um processo social político e entender a coprodução, como nós falamos em estudos de ciência e tecnologia, que a ciência é moldada, restrita, mas também influencia a política. Temos uma relação entre os dois que, olhando mais para trás, a gente entende o quanto o conhecimento científico, acadêmico, faz um compromisso com o poder, que reforça o político, a ordem social. Também, claro, às vezes desafio, mas então isso então temos que entender essa relação. Eu discuto isso junto nesse artigo segundo ali, onde eu argumento junto com esta journal que as normas, necessidades, até interesses econômicos e poder na ciência está obstruindo, contribuindo à obstrução das transformações para a sustentabilidade. Isso é uma coisa sensível de se fazer, mas muito importante quando você percebe que realmente tem interesses que não querem, assim, que estão obstruindo o que precisa ser pensado e feito. E muito tem a ver com como nós entendemos o problema, porque como nós entendemos o problema, isso gera também nosso entendimento das soluções. Próximo, por favor. Então, esse aqui é muito interessante, talvez vocês sabem, mas que o grande investimento do Brasil para virar explicitamente, foi colocado assim pelo Ministério do Meio de Educação, para o Brasil, avançar o Brasil para ser uma sociedade de conhecimento. Não tinha nenhuma ciência humana, nenhuma, do técnico de ciências naturais. Agora, uma sociedade de conhecimento é uma sociedade que gera, compartilha e torna disponível a todos os membros da sociedade conhecimento que pode ser usado para melhorar a condição humana. Então, lembre-se disso, por favor. Houve um processo para tentar incluir as ciências sociais humanas, mas só que foi rejeitado em cima do argumento do Ministério de Educação e outros representantes do governo federal de que incluir as ciências humanas seria contra a filosofia, não só um problema financeiro, mas também contra a filosofia em que se baseia esse programa. Então, qual é essa filosofia? Essa filosofia é aquela que eu falei, do reducionismo, e o investimento no Science, Technology, Engineering e Matemática, como se isso bastasse para criar, para apoiar transformações, ou ao menos sociedades de prosperidade e bem-estar, o que não é o caso. E também sabemos que que tem muito pouco pesquisas na área de ciências sociais ambientais no mundo sul global. Isso é importante também. Então, a gente pesquisa, se você coloca mudanças ambientais globais, o que nós vemos é muito na área é difícil achar os humanos nas imagens fora como vítimas.
Então, eu já falei disso, só quero dizer o quanto também as ciências sociais também, não é que as ciências sociais têm todas as tendências certas. Então, inclusive, esse é o relatório do qual falei, em laranja, das sociólogas ambientais, e do lado direita é uma análise feita pela Jennifer Clapp e Doverne, onde eles olharam os artigos publicados na revista Global Environmental Politics. E eles viram que a tendência, eles viram e lamentaram uma tendência de ficar, de criar cada vez mais teorias mais sofisticadas, de usar cada vez mais estatística e modelagem, criar análises que não estavam muito críticas do paradigma do regime climático e nem dos métodos ou mecanismos baseados no mercado. Então, é importante entender sempre essa tendência dentro da academia também, de ficar dentro de uma agenda que é mais confortável com o status quo, com o poder. Então, a importante aqui é também de não cair, se nós temos um governo que valoriza, ou se nós estamos em comunidades científicas onde o que é valorizado e o que pode ser colocado em números, é muito fácil cair e pensar que nós temos que fazer isso, que realmente é mais valoroso fazer algo que pode ser quantificado. Eu uso métodos quantitativos, mas também qualitativos, e às vezes, não sempre, é possível fazer também estudar a política com números, mas muitas vezes também esse ênfase no empírico, do jeito que está conceitualizado, serve para não colocar no foco justamente o que é social, o que é a significação, que é o mais importante, que é central para agora entender os desafios que nós temos. O fato, temos ceticismo. Como é que esse ceticismo é fomentado? Como é que as pessoas entendem o problema? E quem é que gera, quem é que decide o que nós achamos saber do meio ambiente e do possível, a construção também pelas mídias da nossa percepção de agência, agency, de poder mudar qualquer coisa. Tudo isso é construído pelo universo de comunicação. E nós temos que entender das ciências sociais que isso tem uma economia política. E essa economia política está muito fora do foco. Tem subcomunidades dentro da área de comunicação que estudam de forma crítica as mídias dessa forma, falando, temos que entender a comunicação, as mídias, como também construindo a realidade, construindo como nossos desejos, nossos entendimentos. Mas até quem estuda isso, tipo Robert McChesney, que tem trabalhado com Noam Chomsky nos Estados Unidos, até ele fala que até dentro da área de comunicação, de estudos de comunicação, tem uma tendência de marginalizar quem estuda a política econômica das mídias. E o que eu quero dizer para vocês é a importância fundamental de começar a pensar nisso. Porque essa parte, a governança epistêmica, não é só a ciência, e temos que entender a sociedade toda. É isso que tem tudo a ver com as ciências sociais. As ciências sociais têm o expertise e o domínio das ciências sociais, ou humanas, e entender a significação. Como é que nós fazemos sentido? E justamente o interessante é como essa parte está sendo desvalorizada. E esse ênfase do novicídio, no bioquímico, que nos leva a não olhar para isso, enquanto nós sabemos que no mundo, talvez pode ir um pouquinho para frente, mas várias vezes, não falta por favor, mais um, esse aqui. Esse é um artigo no New York Times que apresentou justamente um fenômeno que está acontecendo, que é os bilionários estão comprando os jornais locais nos Estados Unidos.
Só que, do jeito que foi, então, identifica um fenômeno, mas, ao mesmo tempo, representou também, esse artigo em si, representou a falta de um olhar político e crítico sobre isso. O pessoal colocou isso como os bilionários estão salvando a democracia, porque as mídias eles são essenciais para a democracia. Então, que até o New York Times, quer dizer, inclusive, claramente, no New York Times, que tem uma ideologia que não ajuda as pessoas a entender que as mídias são fundamentais na política, e que são usados dessa forma, e bem claramente, e com o objetivo, não é por acaso que os bilionários estão comprando as mídias. E isso também vale para o Brasil. Então, se nós olharmos na literatura aqui, as mídias de massa, na maioria das sociedades na América Latina, são controladas por uma pequena elite que usa o poder de definição da mídia para promover conscientemente ou inconscientemente um conjunto de interesses e ideologias baseados em classe e família que ajudaram a manter o status quo de desigualdade social. Isso aqui parece muito radical, mas é muito relevante a mudanças climáticas. Porque aqui eu estudei a cobertura das mudanças climáticas nas mídias brasileiras e quando outras pessoas, inclusive sociólogos como John Urey, concluíram que as mídias estão fazendo muito bem no Brasil, porque não viram o ceticismo, mas quando eu olhei mais por próximo, eu vi que não falaram sobre nas áreas onde mais tem interesses econômicos no Brasil, não tinha um tabu, tinha um silêncio que tinha a ver com a produção da carne e o consumo de carne. E realmente quase não deu para achar na cobertura. Assim. E o interessante também é que eu tracei também quem falava, quando surgia esse assunto, quem levantou. Então, esse foi só discussões dentro desses. Então, isso aqui, eu estudei quase 9 mil artigos que mencionaram mudanças climáticas. Olha, quem levantou esse assunto? Então, entre os estrangeiros, vocês podem ver, então, tinha algumas referências, aqui 15 em total. Mais um, por favor. Enquanto os brasileiros fizeram só um cientista, uma referência muito breve, que fizeram uma frase ou duas sobre o assunto que mostrava se carne é um problema, mas nenhum brasileiro, nenhum cientista natural ou cientista brasileiro iniciou uma discussão crítica sobre esse assunto. Então, é por isso que nós temos que entender essa relação entre o poder e ciência. E eu não quero dizer para criticar necessariamente, mas o importante é criar instituições onde tem liberdade, onde não tem incentivo, que inclusive tem incentivos pessoais, como cientista, para não falar a sua verdade. E isso, então, tem como criar instituições que oferecem mais liberdade. Então, esse é um lugar onde nós temos que também focar. Não só criar o conhecimento técnico, mas também essa criação de instituições é muito chave, também para as condições epistêmicas, para evitar os golpes epistêmicos que nós estamos sofrendo agora, com fake news e tudo isso. Então, como a Shoshana Zuboff fala, ela estuda a comunicação, podemos ter a democracia, podemos ter a surveillância pelas mídias sociais, mas não podemos ter os dois. Então, isso são um dos desafios que também deveria estar no escopo da pesquisa ambientais, porque sabemos que essas mídias sociais têm tudo a ver com eleições que têm mais impacto nas decisões ambientais do que o impacto dos modelos climáticos, por exemplo. Okay. Obrigada. Nós estamos um pouco atrasados, mas nós temos tempo para umas 2 rodadas de perguntas. Eu já vou abrir para a plateia, mas eu vou, obviamente, como sempre, todo mundo faz, não vou deixar de fazer, aproveitar o privilégio que eu tenho de estar coordenando a mesa para colocar uma questão que sempre me intriga para os 2 palestrantes.
Eu não posso. O que é isso, hein? Ah, não, já estou com um aqui, né? É por quê? Ah, vocês estão fazendo vídeo? Ele pode deixar na mesa. Ah, ele capta? Tá bom, então. Muito bem. Achei que isso aqui já seria suficiente, mas tudo bem. Então, diz respeito a essa questão epistemológica, que é uma coisa que sempre me intriga. O professor Gudinas mencionou em algum momento que nós não podemos compreender essas crises a partir da epistemologia ocidental ou moderna. Eu tenho muita dificuldade em entender isso, porque, afinal de contas, nós estamos fazendo aqui ciências sociais. Não é? O Viveiros de Castro, explicitamente, defende a volta ao pensamento mítico. Ele não faz isso, porque ele faz antropologia. Mas o argumento que os Yanomamis vão explicar o mundo e a crise climática está presente no trabalho dele. Depois ele tenta juntar isso com Deleuze, isso implicaria numa outra discussão que eu não vou tentar fazer aqui. Então, isso, eu acho que tem uma dificuldade em entender como o pensamento místico Yanomami vai nos ajudar a enfrentar esse problema. Dando um outro exemplo, o Choquehuanca, vice-presidente da Bolívia, se recusava a tomar a vacina contra a Covid. Teve que tomar porque a pressão política foi grande. Tomava um monte de porcaria que parecia a cloroquina do Bolsonaro, não é? Em função da suposta epistemologia, a Mário Queixa, que ele estava lá defendendo. A gente é a favor disso? Ou a gente é a favor dos saberes tradicionais quando eles concordam com a ciência, quando eles concordam com o IPCC, por exemplo? Então, essa é uma questão que eu queria colocar para o professor Gudinas e, de certa maneira, estender essa questão para a Maiana, porque ela está falando de governança epistêmica, não é isso? Mas está falando também das ciências sociais. Então, nesse registro, em princípio, a gente está dentro da episteme moderna, não é? Embora em contraposição a uma visão mais simplista que se resumiria às ciências da natureza, que é... Mas, apesar do IPCC ter incluído alguns cientistas sociais, fundamentalmente o que eles fazem é trabalhar no registro moderno, tradicional da ciência. Alguns gostam de dizer cartesiano, eu acho que isso não é verdade, porque a ciência contemporânea é muito mais avançada do que isso epistemologicamente, mas, de qualquer maneira, há limitações evidentes nesse sentido, na forma deles pensarem, porque, sobretudo, subtrai-se a questão política, como você tentou argumentar, não é isso? Dentro dessa discussão mais cientificista que está se fazendo. Eu vou ficar por aqui para não roubar o tempo dos palestrantes. A professora Leila Ferreira tem uma questão. Quem quiser a questão, levanta o dedo que a gente tenta resolver. Foi gravado, vai falar para mim. Precisa do microfone, não? Bom, em primeiro lugar, eu estou felicíssima de estar aqui. Senão vai ficar difícil. Lá para trás, não chega a conhecer. Deixa eu ir para frente, fica mais fácil. A gente vai dividir quem quiser Isso. pergunta. Essa, mudança. Então, todo mundo que quiser fazer questão, pode ser, né, chegar aqui e fazer uma fila. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu amigo querido que nos convidou e nos propiciou essa manhã tão interessante. E fiquei felicíssimo de rever dois grandes amigos, três, na verdade, mais o Domingos. Maiana fazia anos que eu não vi e o Gudinas também. Então, eu só quero agradecer a fala de vocês. Mas eu vou um pouco na linha do Domingos, né? Eu te entendo, Gudinas, perfeitamente, mesmo porque eu acabei de levar o Krenak para a Unicamp e foi um sucesso. Um sucesso. Só que o Krenak destrói qualquer possibilidade de uma solução, né? E isso é uma cosmologia. E nós, nas ciências sociais, inclusive, temos que nos abrir e ouvirmos essas outras cosmologias. Mas eu acho que o ponto aqui do seminário, pelo que eu entendi, é como que as ciências sociais devem problematizar essa questão e refletir essa questão de forma crítica. E daí a minha fala para a Maiana. Eu acho, Maiana, que eu estive num lugar mais feliz que o seu. Né? No sentido de que, por exemplo, no RC24, na ISA, na International Sociological Association, eu convivo com o Dan lá desde criancinha, né? E nós, na ISA, os cientistas sociais do Sul Global mudaram
a agenda da ISA, né, porque eles falavam de uma agenda bastante green, né, e sem a questão da desigualdade, sem a questão da crítica, sem a questão do social, e nós latino-americanos em geral, inclusive o Budina nos ajudou muito nisso, né, dentre outros latino-americanos, levamos uma outra agenda para a sociologia ambiental mundial e global. Né? Então, quando você diz que nós aqui no Sul Global fazemos pouca pesquisa na área das ciências sociais do ambiente, eu convidaria você a visitar a AMPAS, né? Que é uma associação eminentemente interdisciplinar, não é isso? Não é? E ela, a gente lá convive, obrigada. A gente lá convive com os Paulos Arcacho da vida, com os Carlos Nobre, porque essa é a nossa função, porque é uma associação interdisciplinar. Mas eles também têm nos ouvido, né? Então, eu acho assim que as ciências sociais no ambiente, no Sul Global, particularmente no Brasil, no Chile, no México, em outras localidades, como o próprio Uruguai, está muito mais adiantada do que eu acho que você nos relatou hoje. É uma provocação que eu estou te fazendo, porque eu sou sua amiga e eu posso, tá certo? Mas obrigada pela mesa. Parece que ninguém se animou. ¿Contestamos? Então eu vou passar a palavra. Com medo. A Luísa quer fazer Luísa, uma vem questão. aqui. E temos um outro colega ali também. Já pode ir descendo, vem descendo para facilitar quando chegar a sua hora. Obrigada. ¿Cuánto tiempo tenemos para responder? Que sejamos breves, mas íntegros na resposta, não é isso? O suficiente para responder de uma forma breve, digamos, sem fazer outra conferência, porque senão as questões são complexas, mas se a gente for responder, ou se vocês forem responder extensamente, complica. Primeiramente, eu queria agradecer a essa mesa. Para mim é importantíssima para a minha pesquisa. Eu tenho muitas questões. Eu vou tentar resumir de uma forma que ajude aí o debate. Acho que a primeira questão para o Gudinas é que você colocou várias crises, mas você não colocou a crise civilizatória. E aí eu queria perguntar se, de alguma forma, todas essas crises, por conta dessa base antropocêntrica dentro da modernidade, dessa ideologia liberal, sobretudo, se ela talvez se resuma nessa crise civilizatória. E como é possível, então, pensar uma outra civilização, outro projeto de civilização que está conectado com uma outra política, aí a partir do biocentrismo, né? O que seria esse biocentrismo? Pergunta complicada, né? Vai complicar mais um pouquinho mais. Principalmente porque quando a gente está falando em biocentrismo, o termo bio significa vida, né? Então, como pensar não só o antropocentrismo, a necropolítica, mas como pensar também o biocentrismo e a política da vida? E aí eu talvez traga como um exemplo que eu acho que está muito discutido ultimamente, a partir das teorias ecofeministas, a partir da ética do cuidado. O quanto pensar a vida, pensar uma política da vida está conectada a repensar o nosso cuidado conosco, com a natureza, com o nosso redor. E pensando nessa ideia de natureza, e aí é uma pergunta tanto para o Gudinas quanto para a Lassen, o que é natureza? E aí, de um modo geral, eu quero fazer essa pergunta por quê? Porque tem uma discussão muito forte hoje em dia sobre o fim da natureza. O fim desse conceito de natureza como algo separado, como algo exterior, como algo que é dominado. Então, como que a gente pode repensar esse conceito de natureza para entrar com o biocentrismo ou para conectar, então, novas políticas públicas que estejam ancoradas nesses novos sentidos de natureza? Você já fez umas 5 perguntas. Posso fazer só mais um pouquinho, por favor? Não posso perder essa oportunidade, gente. Prometo que eu só tenho mais 2. Que tem 10 dentro. Luísa, por favor. A outra pergunta é para o Gudinas, que seria em relação... É a minha pesquisa, gente, por favor, essa oportunidade. Que seria em relação quando você fala que não há discussão sobre biocentrismo e antropocentrismo dentro da corrente marxista.
E aí tem uma Eso discussão. lo dije aquí ahora, Que não tem sentido para o marxismo, né? pero no lo dije ahora. Você comentou rápido, foi uma passagem. Me has leído. Claro que eu te ligo, Dinas, por isso que eu tô cheia de perguntas. Aproveitando essa oportunidade. Es un bonus track. Luísa, Oi? Es un bonus track. Um bônus, E aí eu queria perguntar em relação Él se é está possível... haciendo preguntas de cosas que uno dice en mi palestra. Tem que aproveitar, gente. Luísa, vamos lá, vamos concluir, vai. E então, como que a gente pode pensar esse ecossocialismo, se é possível pensar nessa superação aí? E só a última pergunta para Miana. Não. Por favor, por favor. Acabou. Sente. Fui censurada. Eu vou fazer Agora depois. interviu. Depois eu faço. No almoço, vocês acham que ela vai livrar ele do almoço? Ou vamos passar a fazer para o colega? Vamos lá. Eu sou uma pessoa mais simples e eu parei na primeira pergunta que ela fez sobre o que é biocentrismo, porque eu não sei o que é biocentrismo. Eu sou muito leigo sobre essas coisas. Mas sobre o que a mulher está falando, sobre as mídias, que é o que eu penso, é um pensamento que surgiu totalmente meu. Sobre eu ver as coisas da realidade e acabei reparando que as mídias não são pensamento meu, no caso, é que as mídias elas são fúteis na minha. Eu vejo jornais como Globo, que são as grandes mídias do Brasil, Band, SBT, e eu já vi a programação delas e para mim elas são fúteis, inúteis para a sociedade, para a evolução, de tipo, eu já vi tipo o trânsito na linha amarela, um cano que quebrou sei lá, em Realengo, sei lá, que chamaram o Nicolas Ferreira de chupetinha. Mas eu queria fazer a pergunta para ela sobre como podemos, eu tô me tremendo todo, tô nervoso, que é a primeira coisa que eu faço, a primeira vez que eu vejo na web, inclusive. Aí a primeira pergunta que eu quero fazer para ela, que eu já fiz, né, eu já falei isso, que é se você concorda comigo ou, tipo, tem jeito de solução, você me entende? Para isso, sua solução prática, assim. Aí era essa a pergunta. É isso. Mais uma pergunta e nós fechamos, provavelmente só com essa rodada, que já é bastante, né? Bom dia, obrigado pelas apresentações muito interessantes, bem concreto. Eu vou voltar à questão das ciências sociais. A pergunta era para Mariana, mas acho que também dá para Eduardo responder. Acho que aqui todo mundo concorda que a pesquisa social é importante e é imprescindível, né, para entender as causas das mudanças climáticas no contexto do antropoceno. Agora, a minha pergunta é: quanto as ciências sociais podem aportar para a solução dos problemas? Eu, como politólogo que estudo os atores, os seus interesses, eu acho que quanto mais a gente vai entender as causas sociais, econômicas, políticas, etc., das mudanças climáticas e dos problemas antropocenos, a gente vai mais a concluir que não tem muito a fazer. Porque aqueles interesses econômicos e políticos que estão por detrás das causas das mudanças climáticas são muito difíceis de transformar, né? Então, como é que a pesquisa social pode ajudar a transformar esses interesses e comportamentos dos atores mais importantes que estão por detrás das mudanças climáticas? Isso, obrigado. Vou passar a palavra ao professor Rubinho e à professora Lácia. Deixa eu fazer uma. É só uma. Muito rápido, por favor. Bom, vou tentar ser rápida. A minha pergunta vai mais no sentido de cidade do Rio de Janeiro, enquanto ciências sociais e a aplicação da política, principalmente da expansão urbana do Rio de Janeiro, que não leva em consideração, embora tenha, vamos dizer, um diálogo até a nível de academia, até internacionalmente, como cidade protetora
das questões ambientais, da mudança do clima, mas, na prática, essa política não acontece. Nós estamos numa cidade que ela está insalubre, a sua política aplicada, ela é necro, é uma política de morte, aonde as comunidades, os assentamentos, a agroecologia é desconsiderada, aonde os ecossistemas estão em fase de extermínio, né, como é o caso do remanescente da bacia lagunar de Jacarepaguá, e como a academia pode, através das ciências sociais, levar isso até a população, fortalecendo os movimentos que têm pedido uma política mais humanizada, não uma política de eu posso, eu faço, mas não leva em consideração aquilo que o próprio governo federal e as políticas internacionais têm aplicado aos seus países. Eu vou inverter aqui agora, então. Eu vou passar a palavra a Maiana, primeiramente. Ok. Onde começar? Talvez com... Deixa eu ver. Vou começar, talvez, com a Leila, sobre... Eu nunca falaria que não existe estudos sociais. Obviamente, eu também produzo. O que eu quis dizer, eu quis falar dos valores que dominam. E isso inclui, eu tenho, inclusive, analisado dentro da FAPESP, todos que tomaram decisão são todos que eram homens brancos e cientistas naturais, que decidem sobre a agenda. Eles decidem o que é importante. Talvez você está incluída também, mas, sabe, é muito marginal. É isso que é importante, entender. Então, não é que não existe, mas são os valores. Eu quis falar, eu sou antropóloga cultural, eu olho como, né, esses valores moldam o que nós até pensamos como sendo valoroso, como conhecimento. Então, isso que gera tudo e onde nós estamos. Então, é mais por aí que eu quis ver, que eu quis colocar. E tem a ver com imaginários, como nós imaginamos o que é, né, o conhecimento e o valoroso. Então, primeiro, em termos da natureza, Luísa, eu não sei onde eu estou em termos dessa, porque de um lado eu entendo que tem a natureza híbrida e de um certo jeito isso pode ajudar certas agendas, em outros, mas também tenho colegas, inclusive Dale Jameson, e ele fica louco, ele não gosta ele acha que os acadêmicos erraram em começar a falar da natureza como sendo híbrida, porque nós temos que ter essa ideia de uma natureza intacta para mobilizar as pessoas. Então, eu não sei onde estou em termos disso, estou meio assim, né, deixando. Uma coisa que tem, talvez, a ver com o que podemos fazer, eu tenho escrito sobre as tecnologias digitais também, que nossa imaginação sobre elas também é muito limitada. Então, temos as soluções tecnológicas, tipo Bill Gates, que falam como essas tecnologias podem ser usadas na agricultura e tal. São soluções tecnológicas que fazem parte, são importantes, mas não é muito em termos de, quer dizer, as avalancas para a transformação são mais ao nível das ideias, e por isso que eu levei o foco onde eu levei. Mas também essas tecnologias digitais, como nós sabemos, mas não estamos juntando isso a uma agenda mais ativa, e como é que nós vamos usar e governar essas tecnologias? Atualmente está deixado para os capitalistas, onde é justamente vendendo nossos dados para nos deixar muito manipuladas para o highest bidder, quem tem mais tempo. Essa é a realidade que está destruindo as democracias. Eu recomendo muito ler a literatura de Shoshana Zuboff sobre isso. É vital para o futuro. Estamos em um momento crucial e temos tecnologias que fazem parte do problema, mas focamos muito neles como problemas, o que apoio também. Mas temos também que pesquisar como essas tecnologias poderiam ser governadas de forma responsável para também fazer parte da solução. E como um exemplo, para virar mais assim concreta. Então,
eu estou começando uma pesquisa para ver como é que essas tecnologias de realidade virtual pode ser usado em processo de toma de decisão, ok? Existe, então, você coloca uma coisa, você entra, você sente como é que seria um porco dentro de uma fábrica de produção de carne, ou para os pobres, quem vive nas áreas mais em risco. Nós temos tecnologias e nós poderíamos focar melhor a mobilização social para pensar, vamos exigir, por exemplo, o uso dessas tecnologias, que quem vai estar num public office, né, por exemplo, político, tem que passar por uma formação, uma exposure, né, a experiências de várias pessoas na sociedade, onde eles vão tomar decisão. Existe, porque a gente não tem uma imaginação nesse nível. Então, eu olho na literatura e não existe, sabe? Muito pouco. Então, temos que criar isso para pensar de outra forma como a gente pode usar essa tecnologia para o bem. Eu vou deixar por aí, porque eu não entendi exatamente tudo que você colocou em termos da modernidade, mas eu sou mais... Eu não vejo como a gente pode sair. Eu entendo que até quando eu falo, eu estou falando também truth to power, né, de um certo jeito. Mas eu não vejo uma saída dessa. Eu não sei como responder a mais. Aí você me explica melhor, porque eu pedi uma parte da sua pergunta. Tá bom. Professor. Bien, gracias por las preguntas. Me sirve para aclarar. Ustedes preguntaron. Ahora hay consecuencias. Como 10 minutos. La pregunta de ella es todo el saber occidental de 200 años. Posible en 10 minutos. Pero comenzando por tu pregunta. Yo creo que el aporte de las ciencias sociales es fundamental para resolver las policrisis, pero no es suficiente. Para aclararte a ti, yo no estoy en contra de la ciencia occidental en los términos esquemáticos que tú lo planteaste. Los aportes del IPCC son indispensables, deben ser entendidos. La creación de fake news o cambios en los datos científicos es insostenible. Eso nadie lo defiende. Pero me parece un simplismo oponer ciencia occidental versus mitología o otros saberes. Yo creo que esa es una reacción que varias veces me la han hecho y no resuelve los problemas de fondo. Y lo que sí me preocupa es ¿por qué la incomodidad con decirles que la ciencia occidental no es suficiente? ¿Por qué se ponen incómodos? ¿Cuál es el drama? ¿Se no va a caer sobre mi cabeza? Sí, pero es su primera pregunta y es la de varios. Hay una incomodidad en eso. Entonces pregunto, ¿a qué nos podemos referir como ciencia occidental en términos muy esquemáticos? Simplismo, relaciones causales, lineales, separa la sociedad de la naturaleza, no asume que la naturaleza de lo exterior es performado, es creado también por nosotros mismos. Buena parte de los artículos de Miana que he leído son críticas a cómo funciona esa ciencia occidental, con lo injusto que es el término, lo reconozco. Ahora, la incomodidad también genera, o por lo menos en mí, una precaución. El ejemplo de Choquehuanca, el vicepresidente de Bolivia, tiene una parte correcta que yo he cuestionado en la propia discusión interna dentro de Bolivia, pero también tiene un componente riesgoso porque puede ser dicho de una manera en que el siguiente paso es burlarse o hostigar o minimizar cualquier cosmovisión indígena. Y entonces eso es una frontera que hay que tener mucha precaución de cómo expresarse y de cómo hacer la discusión. ¿Por qué? Porque pienso en el anterior gobierno, aquí de Bolsonaro, el ministro Paulo Guedes, que le decían el multiservicio Ipiranga o algo así, ¿no? Era como una estación de servicio porque todo resolvía. Paulo Guedes creía en los mercados y que los mercados respondían, como si el mercado tuviera una mitología, una construcción ontológica de una existencia en sí mismo. El cuestionamiento de la ciencia convencional es a la predicción, en el acierto o el error del funcionamiento del mercado, pero no
a las concepciones de que existe un mercado como categoría en sí misma, que se comporta como algo en sí mismo y que tiene casi una entidad ontológica como si el mercado caminara y existiera. O sea, la ciencia occidental convencional no lo critica en esos términos. Lo critica, lo cuestiona dentro de predicciones o impredicciones. Sube o baja la tasa de Shuro, pero no si existen los mercados. Sí. A ciência ocidental não questiona os mercados que enquanto entidade ontológica. Bien, esos son mis socios. Por eso digo que no hay oposición. Entonces, en la advertencia que yo hacía, no es en contra de la ciencia, sino que toma, dicho en esos términos esquemáticos, toma, incorpora varios de esos componentes. No hay oposición. Quiero dar un paso más, porque no tengo tiempo. ¿Cuál es la posición que nosotros seguimos en nuestras pesquisas, en nuestras actividades? Puede ser resumida como ciencia postnormal. Y para los que son estudiantes pueden encontrar ahí más literatura y estudios en los trabajos de Silvio Funtowicz, por ejemplo. El nombre no es muy atractivo, pero incluye a las ciencias convencionales, simples, occidentales, y otras, asumiendo diferentes concepciones de riesgo y de incertidumbre, y ignorancias esenciales a algunos problemas que abordamos, que no los vamos a poder resolver de forma simplista. ¿Por qué tomé esto de la ciencia postnormal para tratar de resolver la disputa moderna? Porque me permite ir a la pregunta de Luisa. Es un término injusto, de nuevo, pero esta ciencia normal, occidental, tiene una cierta concepción del valor. Entonces, tu pregunta que hacía referencia al marxismo y el tema ambiental es que las corrientes de ecosocialismo, todas ellas comparten que el único sujeto de valor es el ser humano. El único que tiene agencias de valor es el ser humano. Por lo tanto, posturas como la de los derechos de la naturaleza, como hay en Ecuador, son inconcebibles, serían parte de un folclore indígena en el caso ecuatoriano. No lo aceptan. No es que estén en contra de la protección de la naturaleza, la aceptan y la reclaman, pero no reconocen de que pueda haber un sujeto no humano con valores propios. Y ahí está una gran diferencia entre esas ciencias modernas y otros saberes no modernos. Su teoría del valor es totalmente distinta. No son opuestas, porque la valoración biocéntrica no rechaza el valor solo de los humanos. Solo dice que hay otras formas de valoración. Ahora, en la experiencia de campo, en la experiencia con organizaciones locales y organizaciones ciudadanas, en todos los países, incluido Argentina y Uruguay, en grupos no indígenas, constantemente hay ensayos de valoraciones no antropocéntricas, biocéntricas. Constantemente hay. Por ejemplo, en el sur de Argentina, referidos a la minería, donde grupos locales pasan a tener otra relación con la montaña. Constantemente hay. Pero ¿qué pasa? Viene la academia convencional y le dice, no, eso no es un saber que usted pueda presentarlo en un debate político o en la discusión de los estudios de costo-beneficio. Entonces, ahí la academia o los saberes convencionales operan fallando esas otras formas de valoración. Esa es la otra particularidad del saber moderno. El saber moderno no es que tenga esa intención, pero es muy efectivo en cerrar esas llanelas y puertas a otras ontologías. Porque funciona por una concepción de pretensión de validez, pretensión de lo real, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una discusión con el marxismo. Bien breve. Listo. Não precisava ser tão breve, mas eu agradeço de qualquer maneira a brevidade das respostas. E a gente pode, então, não encerrar nossa discussão, mas fazer uma pausa
E nós vamos voltar às 14 horas, depois de vocês consumirem a natureza, o nosso debate. Muito obrigado a todos os ouvintes, até na hora. Daqui a pouco a gente se encontra novamente.